Olha, eu só vou apresentar na terça, a gente estava ontem, eu ainda estava um pouco tarde da noite, ainda finalizando, quando a gente recebeu a informação da postergação da sessão e, portanto, a inviabilidade da apresentação hoje. Então, acabei indo para casa deitar, senão ia entrar pela madrugada. E aí acabei ainda não finalizando e vou aproveitar para fazer uma avaliação dos novos requerimentos que entraram, já passa aí de 600 requerimentos, então os requerimentos apresentados hoje, amanhã e até segunda-feira, a gente ainda vai analisar para ver o que entra nessa primeira rodada de prioridades, logo após imediatamente apresentado aí o plano de trabalho. Então eu posso colocar para todos que o nosso foco será voltado para buscar os autores intelectuais e os financiadores, não é? Do 8 de janeiro. A gente vai também fazer um recorte aí de uma avaliação dos dias anteriores, olhar também para o que foi o dia 24 de dezembro, o dia 12 de dezembro. Então, eu posso falar que de forma muito preliminar, né, a gente vai fazer um apanhado mais geral, porque o dia 8 de janeiro não foi o dia 8 de janeiro em si apenas. Né? Você tem, naturalmente, um planejamento anterior e, em cima dessa perspectiva, nós estaremos apresentando o nosso plano de trabalho. Senadora, como é que a senhora vai conciliar os trabalhos até em relação a essa denúncia de que os relatórios da ABIN teriam sido modificados? Olha, esses relatórios a gente pede, inclusive, para que eles possam chegar de conhecimento na CPI, né? São relatórios sigilosos e a gente até acredita que essa classificação deve ser suspensa pelo governo. São documentos hoje que foram vazados e estão sendo colocados as suas versões e a gente precisa ter efetivamente o que é que consta nesses relatórios. Se houve de fato aquilo que está sendo posto na imprensa que seriam fraudes, rasuras ou coisa parecida, a gente deverá ter o documento na mão concretamente para que de posse desse documento possa fazer uma apresentação do que efetivamente ocorreu. Então hoje o que nós temos são as notícias na imprensa. E é uma imprensa que nós respeitamos muito, né? E temos, portanto, todo o entendimento do nível de responsabilidade que tem. Mas o documento ele precisa estar na mão da CPI para que nós possamos fazer uma avaliação de fato concreta, uma avaliação de fato real de como foram construídos os dois relatórios. Esse pedido já foi feito ou ele será feito após o... Ele será feito junto com o plano de trabalho. Então, essa documentação de compartilhamento de dados, de informações, são informações que constarão aí durante a apresentação do plano, que nós apresentaremos um volume, na verdade, de compartilhamento e também um volume de convocações. Senadora, tem um integrante do colegiado que é investigado pela Polícia Federal, né, o deputado André Fernandes, que também foi um dos autores do requerimento da CPI. A CPI vai falar sobre isso? Vai falar sobre a presença de investigados dentro do colegiado? Olha, essa questão de ordem é algo que a gente poderá receber na comissão, né? E aí, naturalmente, fazer esse debate. Acho que esse é um enfrentamento que nós faremos no momento certo que for apresentada a questão de ordem. Não é uma decisão da relatoria, será uma decisão da mesa diretora e aí, portanto, em sendo protocolado essa questão de ordem, a gente vai aguardar a decisão. Agora, do ponto de vista da comparação, não é? O trabalho de uma CPI ela é análogo ao trabalho de um inquérito policial, de uma delegacia. Então, se você tem, por exemplo, um princípio legal no Código de Processo Penal que diz que se você é investigado, você tem impedimento de participar do processo de investigação, naturalmente que isso deverá ser considerado. Veja que se você tem um delegado que faz uma investigação e ele próprio é investigado, fica inviável disso ocorrer. Então, analisando do ponto de vista da comparação, haveria naturalmente um impedimento. Mas, como eu disse, essa não é uma decisão da relatoria, essa é uma decisão da mesa dos trabalhos do Senado Federal, do Congresso Nacional especificamente. E a CPI, então, terá 3 reuniões por semana, parece já fazer. Não, a nossa defesa, alguém defende um dia, outros defendem um pouco mais, não é? A gente vai tentar encontrar um meio termo aí, talvez 2 dias, para que nós possamos, de fato, ter a apresentação, as oitivas, né, e as reuniões. Mas sobre a quantidade de dias eu apresentarei na terça-feira no plano de trabalho. Mas o presidente já adiantou que não serão votados todos os requerimentos. Na verdade, fica inviável você votar todos os requerimentos, né? Até porque eu acho que a gente vai passar aí de 1.000 requerimentos nessa primeira etapa.
porque agora nós já temos mais de 600 requerimentos. E aí você pega, por exemplo, às vezes você tem 20 requerimentos com o mesmo objeto, então você faz uma votação em globo. Então, às vezes, você pega aí 5 ou 10 convocados, desses 5 ou 10 convocados, você tem pelo menos uns 300 requerimentos, porque cada um tem um volume muito grande. Veja que, por exemplo, o atual ministro da Justiça tem um volume grande de requerimentos, o G. Dias, por exemplo, também tem um volume que, aliás, está até capitaneando a quantidade de requerimentos. Então, o volume de requerimentos poderá até chegar a uma aprovação, digamos, próxima, mas na sua plenitude não. Como eu disse, até mesmo porque a gente vai acabar fazendo uma junção e votando em globo uma boa parte desses relatórios. Agora, senadora, o general Augusto Heleno, hoje declarou na CPI da Câmara Legislativa que não houve golpe, o gabinete dele não compartilhou, não tinha tempo para fazer golpe nenhum, e ele vai ser convocado pela CPI, está dentro desses requerimentos? Ele é uma das pessoas que tem requerimentos, na verdade, já protocolados, né? Se foi golpe ou se não foi golpe, é o processo de investigação que vai dizer. Só que existe um fato muito real, você teve uma invasão à sede dos 3 poderes, não é? Toda a história política mundial dos nossos tempos e dos tempos atrás mostram claramente que um golpe ele é precedido de um olhar voltado para a sede dos poderes, seja invadindo, ou seja queimando ou coisa parecida. A gente teve agora no Brasil, nós também tivemos no Capitólio. Então, um golpe ele se precede, na verdade, de um ataque à sede de poderes. Então, os fatos que estão postos aí nos levam, na verdade, a crer que havia uma tentativa nesse sentido. Mas a materialização disso se dará através do levantamento de provas, da catalogação desses dados que chegarão até nós e também das oitivas que serão realizadas ao longo do processo. Ô, senador, só mais uma. A tendência é que o G. Dias seja o primeiro a depor por conta desse documento que se aparece? Eu não sei te dizer, porque é uma decisão que nós ainda não tomamos, né? Eu vou estar finalizando isso até na terça-feira, e aí a gente vai apresentar na terça-feira quais seriam esses depoimentos iniciais, especialmente qual o primeiro depoimento que nós teremos, que será na semana seguinte, né? A gente tem um período de aprovação e de convocação. Você tem que chegar nesse convocado para que ele possa ser notificado, né? E depois de notificado possa chegar até aqui a sede da comissão.